Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Aprenda Mais. No nosso episódio de hoje vamos falar sobre o Tribunal de Cristo. Eu sou o pastor Danilo e te convido a participar conosco de mais um episódio da série Aprenda Mais, a sua faculdade em pequenas doses. Ainda não se inscreveu no nosso canal? Não se esquece, faça sua inscrição agora, clica aqui no sininho que você será informado de todo o material que nós iremos publicar. Todos os crentes devem estar cientes do que acontecerá muito em breve. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz assim: Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Afinal de contas, o que é o tribunal de Cristo? Romanos 14, versículos 10 ao 12 diz assim: Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. No contexto das Escrituras, é claro que a palavra diz e se refere aos cristãos, aos discípulos de Jesus, não aos não crentes. O tribunal de Cristo, dessa forma, envolve crentes dando contas de suas vidas a Cristo. O tribunal de Cristo, ele não determina a salvação, é importante frisar. Não determina a salvação. Essa foi determinada pelo sacrifício de Cristo em nosso lugar, conforme está escrito lá em 1 João, capítulo 2, versículo 2, que diz assim: E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. João 3,16 também afirma categoricamente: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a nossa fé nele. Todos os pecados são perdoados e nunca seremos condenados por eles também. Está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz assim: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Não devemos olhar para o tribunal de Cristo como Deus julgando nossos pecados, mas sim como Deus nos galardoando por nossas vidas. Sim, como dizem as Escrituras, teremos que dar conta de nossas vidas. E parte disto é, certamente, dar conta pelos pecados que cometemos. Entretanto, este não será o foco principal do tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, crentes são recompensados, tomando-se por base o quão fielmente serviram a Cristo. Está escrito lá em 1 Coríntios 9, versículos 24 a 27. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, também vai dizer o seguinte para mim e para você: Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras, ou seja, precisamos andar nos caminhos, no caminho do Senhor para alcançarmos a nossa coroa. Amém? As coisas pelas quais seremos julgados serão provavelmente o quão fielmente obedecemos
a grande comissão, conforme está escrito lá em Mateus 28, 18 a 20, todo mundo conhece, né, o famoso Ide de Jesus. O quão vitoriosos fomos sobre o pecado, Romanos 6, de 1 a 4, e o quão bem controlamos a nossa língua, Tiago 3, de 1 a 9. A Bíblia fala dos crentes recebendo coroas por diferentes coisas, com base em quão fielmente serviram a Cristo, né? E essa foi a pergunta lançada no nosso episódio anterior. Será que há uma recompensa? Será que existe uma coroa reservada para nós? Né? Nós vamos responder agora a essas perguntas, ou melhor, a essa pergunta. A palavra vai dizer que existe uma coroa da vida nos esperando. Tiago 1, versículo 12 diz assim: Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que os amam. Existe também uma segunda coroa, chamada coroa incorruptível. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro eu também, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Há uma terceira coroa nos esperando, que é a coroa da justiça. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Quarta coroa, coroa da alegria. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 19 e 20. Pois quem é a nossa esperança ou alegria? Ou a coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. E por fim, a coroa da glória. 1 Pedro 5, versículos 2 a 4, que fala o seguinte: que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vós, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quanto o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Amém? Por fim, no episódio de hoje, nós podemos responder a pergunta que foi feita no episódio anterior. Existe sim o tribunal de Cristo, mas esse tribunal, ele é um tribunal onde nós seremos julgados segundo as nossas obras. E existe sim recompensa, existem algumas coroas nos aguardando. A coroa da vida, a coroa incorruptível, a coroa da justiça, a coroa da alegria, a coroa da glória. E para cada uma delas nós temos uma característica de vida que devemos manter para alcançá-las. A coroa da vida, seja fiel, seja batizado e suporte pacientemente as atuais provações e testes na vida, morra para o ego. Para alcançar a coroa incorruptível, seja cheio do Espírito, despoje-se dos desejos carnais. Para alcançar a coroa da justiça, amadureça na palavra, guarde a fé, ame a vinda do Senhor. A coroa da alegria, seja um ganhador de almas, conduza outros cristãos a um relacionamento mais profundo com Jesus, ajudando-os a ganhar o reino.
né? A palavra do Senhor, lá em Provérbios 11:30 diz, né? E o que ganha almas é sábio. E por fim, a coroa da glória. Aprenda as Escrituras. Alimente o rebanho de Deus com as verdades mais profundas da palavra de Deus. No episódio de hoje falamos sobre o tribunal de Cristo e sobre as coroas. Amanhã vamos aprender como buscar primeiramente o reino. Por que buscar primeiramente o reino? Gostou do episódio de hoje? Então fica ligado no nosso canal. Amanhã no mesmo horário nós nos encontraremos para o terceiro episódio desta série do Aprenda Mais, a sua faculdade em pequenas doses. Até amanhã. Deus os abençoe.